Boa noite. Hoje, a Academia News apresentará um livro bastante conhecido, Capitães da Areia. Cai muito em vestibular, e um deles é a FUVEST. Tem como autor Jorge Amado, que nasceu em 1912 e morreu em 2001. Ele era nacionalista e modernista. Queria agora chamar o Lucas, que é PhD em literatura modernista. Boa noite, doutor. Boa noite, Rafael. Tá calor hoje, hein? Hoje tá calor. Então, doutor, hoje a Academia News queria que você falasse um pouco, um resumo sobre o livro Capitães da Areia. Bom, o livro começa nas ruas de Salvador, na Bahia, e conta basicamente a vida de um grupo de meninos, que eles são totalmente desamparados pela sociedade, então eles precisam furtar na cidade alta, cometer roubos e, bom, em resumo, eles vivem no Trapiche, que é a beira-mar, e lá eles se escondem da polícia e dos perigos da noite, né? E no decorrer do livro, vão mostrando as travessuras dos meninos e o que transpassa pra gente que eles tinham uma vida muito desinibida, porque eles viviam sempre com aquela dura realidade fria de ser um menino de rua, uma pessoa marginalizada que a sociedade não dá valor. E, bom, mesmo eles sendo crianças de 12, 13, no máximo 17 anos, eles já são considerados homens por tudo que eles já viveram nessa vida. No livro, o personagem que tem mais enfoque é o Pedro Bala. Ele é o líder dos Capitães da Areia e ele que comanda o Trapiche. E, bom, é difícil falar de um personagem principal porque o livro ele não conta a vida de um, mas sim de vários personagens. Tem o Pedro Bala, depois tem o professor, que ele é muito bom em desenhar, e depois que eles roubaram uma casa que tinha muitos livros, ele passou a estudar e a contar a história. E o Pirulito, ele é tipo um padre dentro do grupo, e ele sempre está lá rezando e pedindo a imagens santas que deem uma nova oportunidade, uma vida melhor para essas crianças. O João Grande, ele é o melhor amigo do Pedro Bala. Ele é tido como um braço direito, porque em toda encrenca que o Pedro Bala se mete, ele está lá ajudando ele e tirando ele dessa furada. O Volta Seca, ele é sobrinho do Lampião, um cangaceiro da época, e ele sempre vive falando do tio dele, como ele era voraz e ele detesta as autoridades. Depois vem o Sem Pernas. O Sem Pernas, ele é um menino coxo. Ele tem deficiência na perna e, bom, tirando o fato dele ser um menino de rua, ele já é mal visto pela sociedade, porque ele é imperfeito. E autoridades chacotam dele, o policial vê ele na rua de boa e começa a sentar a mão nele, e dentro disso ele criou um ódio contra tudo e todos que estão à volta dele e com relação a ele mesmo, ele se odeia. O Gato, ele é tipo o cafajeste do grupo. Ele é o cara que se dá bem com as mulheres. Então, durante a noite e até durante o dia ele pega várias. E, bom, nesse meio tempo, ele se apaixona por uma prostituta chamada Dalva, que é uma das mais famosas que tem em Salvador. E ele vai, dá um jeito de começar a conversar com ela e acaba gostando dela e vai dando de tudo, do bom e do melhor para ela. E, posteriormente, um pouco depois do meio do livro, entra de surpresa um personagem que acaba virando muito, muito importante para esse romance, que é a Dora. No começo, os meninos eles nunca tiveram uma menina no grupo, então eles ficam meio entusiasmados com essa ideia. Você já imagina. Mas no final ela acaba sendo meio que uma mãe para eles, uma protetora. Legal, doutor. Vejo que o senhor entende muito bem sobre esse livro.
Então, doutor, eu tenho lido esse livro há algum tempo e agora eu parei naquela história que o Sem Pernas usa a sua fraqueza, a sua doença para poder roubar a casa de uma senhora. Queria que o senhor contasse mais para quem está nos assistindo hoje, para que possa entender algumas histórias sobre os Capitães da Areia. Isso mesmo, Rafael. O Sem Pernas, ele usava da deficiência dele para conquistar um lugar nas casas das famílias nobres. Mas ele ia lá, ficava um tempo, observava onde estavam as coisas de valor e nesse meio tempo, ele acabou gostando, né, daquela família, daquela mulher que queria o bem dele, e ele fica frustrado porque depois eles vão, roubam e ele desaparece na vida dessa mulher. E ele fica remoendo esse peso, né, que foi abandonar uma pessoa que gostava dele. E como ele era meio louco, ele converte isso como uma coisa ruim. Ele bota na cabeça dele assim: não, essa mulher só estava sendo boa comigo, só queria meu bem, não por eu ser um deficiente ou aleijado, mas para me colocar no lugar do filho dela. E nisso ele acaba criando um ódio dessa mulher também. Outro capítulo interessante de se comentar é quando a Dora já faz parte do grupo e eles resolvem, com essa mesma tática, assaltar a casa de um doutor na cidade alta. Mas eles não contavam que o filho desse doutor ele ia estar na residência. Então esse filho dá um jeito de prender eles num quarto e trancar eles lá dentro. Então ele chama a polícia e a polícia vai lá para prender eles. Então logo que abre a porta, os policiais dão de cara com todos os capitães da areia, alguns, né, que eram muitos, mas os principais. E nisso o Pedro Bala se vê num dilema. E agora, o que eu faço? Então ele pega e começa a jogar capoeira com os policiais. E nisso ele derruba os 2 ou 3, eu não me lembro bem, dos policiais que foram lá para prender eles. E o resto do bando pega e foge, saem disparada pelas ruas de Salvador. Mas ele e a Dora ficam e são presos. O Pedro Bala é mandado para o reformatório e a Dora ela é mandada para o orfanato. Depois de ser jogado no cárcere, o Pedro Bala sofre maus tratos. Então jogam ele num quartinho embaixo da escada e dão tipo meio copo de água e uma tigela de feijão salgado para ele todo dia. E é só isso que ele come. E ele acaba ficando debilitado por ficar um grande tempo nesse cárcere. Mas depois soltam ele e ele vai fazer serviço comunitário. Então mandam ele para cortar cana. Enquanto isso, os capitães da areia, que não levam desaforo para casa, começam a arquitetar o plano de fuga dele. E sabendo que ele vai para o canavial nesse dia, eles resolvem entregar uma corda para ele. E eles tiveram sorte, que bem quando eles estavam para entregar a corda, teve uma briga. E um menino começou a brigar com o outro, foram os policiais separar, e o Pedro Bala pega essa corda e esconde no quarto dele. E posteriormente à noite, ele usa essa corda para fugir da prisão. E um fato bom de se comentar é que ele tira todas as roupas dele para os cães não perseguirem ele, o que mostra a inteligência dos capitães de areia. Após chegar no Trapiche, um tempo depois, eles recebem a notícia pelo Jornal da Tarde que o líder dos capitães da areia conseguiu fugir do presídio. Mas enquanto isso, eles já estavam bolando outro plano para salvar a Dora do orfanato. Mesmo tendo êxito em salvar a Dora do orfanato, ela vem para o Trapiche muito doente. Eles até tentam chamar uma mãe de santo para curar ela e tudo, mas na mesma noite ela e o Pedro Bala estão lá conversando na cama
e ela fala que gostaria de ser a mulher dele e que ele era muito bom, e os dois começam a conversar e acaba aqui rolando um pega entre eles. Mas, ao amanhecer, o Pedro Bala tenta conversar com ela e vê que ela tá morta. E isso começa a separar o caminho dos Capitães de Areia, é o ponto máximo da obra. Pois bem, doutor, o que acontece com o Trapiche depois que a Dora morre? Bom, depois disso, o clima no Trapiche fica muito pesado, porque eles estão muito decadentes com essa grande perda para a família. E cada um começa a dar um rumo para sua vida e a história toma uma projeção inesperada. E agora, queria agradecer a presença do doutor. Muito obrigado. César também. E chamarei agora o repórter Marcos, que estará apresentando o fecho final sobre o livro Capitães da Areia. Agora é com você, Marcão. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que está assistindo a Academia News. Separei algumas cenas do filme para mostrar melhor para você o desfecho do livro. Estamos comemorando as enroladas que os Capitães da Areia fizeram, né? São os artistas esses meninos. A gente ensina pelo corpo inteiro. O problema desses nós não conseguimos resolver. Nós é um grupo. Até que a senhora tem uma peitama bem boa, viu? Durinha. Mas é com todo respeito, viu, dona Lúcia? Aprendeu a desenhar onde? Dá vontade, pega e desenha. Rapaz, você tem talento. A gente podia ganhar muito dinheiro junto. Tu anda com a tua boniteza e eu com a minha esperteza. Rapaz. Gente ruim como você nasce ruim e morre ruim. Às vezes é melhor ter morrido. Dora é um nome muito bonito. Vocês podem dormir mais nós. Tá vendo que é sua menina? E Lampião respeitava a donzela? Que revolução é essa aqui? O capitão chegou, com uma faca na mão. Agora eu também sou um capitão da areia. Ele manda rezar, ele manda benzer. Tá fazendo o que com o negócio menino na mão, hein? Nós somos ladrão mesmo, o que é que Ladrão tem? aqui dentro não, nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel. Vai embora agora. Tua vida vai virar um inferno, Pedro Bala. Tá doendo? Tá doendo meu ódio, mas ele vai ver. Sente saudade da sua família? Eu não. A gente nunca vai se separar, né, Pedro? Bom, espero que tenha entendido melhor o final do livro e agora passo a palavra para o Rafael, que está lá no estúdio. É com você, Rafael. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado novamente, Lucas. Obrigado a todos que nos assistiram e que guardem com muito conhecimento o livro Capitães da Areia. Nossa, que bosta. Uma bosta. Parabéns. Beleza, bosta aí. Parabéns. Show de bola. Vambora, velho. Não, tá na hora, isso daí mesmo. Vambora. Larga aí.